Estamos hoje no terceiro dia da campanha Águas que Curam. Amém? Nós vamos ver aqui um pouquinho, amém, sobre esses solos. Nós vemos que a Bíblia fala de 4 tipos de solos, né? E nós vamos ver esse solo aqui do coração do ser humano, né? Será que solo que seria bom para nós? Que tipo de solo, irmãos, vinha penetrar no nosso coração? Será que tipo de solo que poderia fazer algo de diferença na nossa vida? Amém? Então nós podemos ver que a Bíblia fala do solo à beira do caminho, né? O que representa o solo da beira do caminho? O solo da beira do caminho representa o coração dividido e não inteiramente o caminho, né? Se você for ver aqui no versículo 13 e 19, ele vai dizer assim, ó, né? Nós acompanhando aqui, quem quiser acompanhar no 13 aí, você vai ver. Eu ouvi daquelas palavras do reino e não há entendido, veio o maligno e rebata o que foi semeado no seu coração. Amém? Talvez você faz de tudo, você está na igreja, foi semeada a palavra dentro do seu coração, a palavra está dentro do coração, foi semeada, né? Mas a semente ela veio e de repente o maligno ele veio e rouba a semente, né? Ele vem e tira aquilo que você. Às vezes a pessoa faz um sacrifício tremendo, ele evangeliza, ele fala assim: eu vou trazer a pessoa para a igreja, e a pessoa chega na igreja, começa a entender o mistério, começa a fazer as coisas que é para fazer, mas de repente o maligno ele coloca uma seta, irmãos, lá na cabeça daquela pessoa e fala para ela: olha, nesse lugar não é o lugar certo para você estar, né? Aquela semente que foi plantada, aquela semente que foi lançada, mas a semente ela não vai vingar. Por quê? Porque alguém está ali fazendo com que aquela semente não vinga. Mas de repente o semeador ele começa a insistir, ele é insistente, e nós observamos que nesse mesmo caminho nós podemos ver em 1 Reis 18, 21 diz assim: e o profeta Elias fez uma pergunta. O profeta Elias fez uma pergunta: até quando cocheais entre dois pensamentos? Amém? Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós precisamos, ou nós somos de Jesus, ou somos do diabo. Não temos dois termos, né, irmãos? Nós temos um termo só. Quem é de Jesus aí, diga glória a Deus. Aleluia. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então o profeta diz aqui, irmãos: até quando cocheais em dois pensamentos? Se o Senhor Deus segue, a Baal o segue. Porém o povo lhe não respondeu nada, e não podia ter o coração dividido. Amém? Ou ele servia Baal, ou ele servia o Senhor Jesus, ou servia Deus. Então, irmãos, muitas vezes hoje essa semente está acontecendo isso. De repente essa semente ela está em lugar errado, por isso ela tem aquele pensamento de servir Deus diferente. E quando nós começamos a servir, nós temos dúvida no coração e começamos a servir Deus diferente. Uma hora estamos dentro da igreja, outra hora nós já estamos até mesmo no centro de Saravá, nós estamos em outro lugar, nós estamos fazendo uma visita nisso, visita naquilo. Nós não temos aquele momento, irmão, dentro do nosso coração de falar assim: Deus, eu sou só do Senhor. Mas quando você começa a pensar e falar com Deus: Deus, eu quero ser só do Senhor, a vida tua vai começar a mudar. Amém? Você vai ter mudança de vida, porque você vai ver que Deus vai fazer coisas diferentes na sua vida. Aleluia, Jesus. Então o solo na beira do caminho é muito perigoso, irmãos. Amém? Às vezes você vai lutar, mas não vai conseguir ter êxito. Às vezes você está lutando, você está plantando, você está falando, mas você não está conseguindo êxito. Mas quando você fala assim: vou fazer diferente, eu quero procurar diferença, e você começa a falar assim: eu quero fazer que esse solo venha ser um solo diferenciado. Amém? Então nós começamos a ver que esse semeador ele tinha uma missão, né? Sempre o semeador ele tem uma missão, porque você sai, você plantar, você não sabe aquilo que você vai colher. Se você vai colher coisas boas,
Você vai plantar, amém? É 4 solos. Mas de repente, um desses solos, você vai ver que vai ter que vingar. É aquele que você vai falar assim: eu fui, eu fiz e deu tudo certo, amém? Ao segundo solo, o solo do rocheiro, aonde nós vimos agora há pouco. O solo rocheiro e pedregais representa o coração endurecido, amém? Então, quando você vê o coração endurecido, você prega, você chega e você fala assim: só precisava abrir a cabeça do fulano para fazer com que ele venha entender, né, irmãos? Tem pessoas que assim, não é? Você tem que falar assim para ele: olha, eu vou te abrir sua cabeça para você poder entender. Esse solo, irmãos, é um solo de rochedo. A pessoa não consegue entender o mistério que Deus tem na vida dele, amém? Você fala, você prega, você insiste, você ensina, você faz de tudo, mas a pessoa não consegue sair daquilo ali, amém? É que nem uma pessoa quando é viciada nas drogas, né? Você luta por aquela pessoa, você fala para ele: olha, você isso aí está fazendo mal para você não pode estar fazendo isso. De repente ele fala assim: não vou fazer mais, nunca mais eu quero saber disso, para mim hoje é o último dia. A pessoa sai, mas quando você distancia um pouco daquela pessoa, daqui uns dias ela já está lá na biqueira de novo, ela já está fazendo coisa errada, né? Ela tem que sair. Se ela conseguisse sair daquilo ali, né, ela poderia se livrar. Mas para que ela possa sair, irmão, tem que ter intercessão, tem que ter pessoas jejuando, tem que ter pessoas estar ali falando de Deus para ela. Ela vai conseguir sair. Amém? Glória a Deus. Eu conheci, irmãos, um rapaz que era macumbeiro. Esse rapaz ele fazia macumba para destruir eu e a igreja do Jardim Paranaense. Ele sempre lutou, né? E ele fazia em frente da igreja. A gente até orando dentro da igreja, a gente via ele lá na frente fazendo macumba, né? Eu falava assim: deixa ele fazer. E depois, passando o tempo, um dia aconteceu algo muito de Deus na vida dele. Quando ele foi passar em frente da igreja do Jardim Paranaense, ele não conseguia passar em frente da igreja. E veio uma voz, falou para ele assim: você vai ter que fazer a volta. Você não vai passar aqui em frente da igreja. Você não pode passar em frente dessa igreja. E aquele dia ele disse que ele estava tomado, ele estava possesso. Aquele dia não era ele completamente era o demônio que estava nele. E ele tentava querer passar pelo caminho da igreja, mas não conseguia. Ele pegou, voltou e deu a volta. E quando ele chegou no local onde queria chegar, ele voltou em si, ele falou assim: mas quem é esse que é maior do que está em mim? Que era ele, que o demônio estava nele. Eu quero conhecer esse. E chegou e perguntou para mim: quem que é esse que eu não consegui passar? Eu não consegui passar em frente da tua igreja aí, que você congrega, né? E começou a contar para mim. E naquele dia, a gente já tinha avisado já, né? Mas naquele dia, né? Ele sempre nos apontava. Aquele dia ele veio querer saber quem que é esse que é o maioral. E aí a gente pegou e falou para ele: o maioral é Deus, né? Daí ele falou assim: olha, se esse Deus é Deus mesmo, eu quero servir esse Deus, porque ele é o maior. Para ele fazer a volta que nem o Deus, se eu não conseguir passar em frente dessa igreja, tem que ser um Deus muito poderoso. Amém? É esse Deus nosso. E ele aceitou Jesus, irmãos. Amém? Ele aceitou Jesus. Uns dias antes de acontecer isso, ele estava passando lá na igreja. E eu falei para ele, não, Deus me revelou. Falei assim: ó, rapaz, você está para fazer uma viagem, nessa viagem você vai morrer. E ele falou assim: pastor, você não sabe o que está falando. Eu falei assim: se você for nessa viagem, você vai morrer. E quando deu na sexta-feira, que era para ele viajar, irmãos, houve um problema lá na viagem lá e ele teve que ficar. E o restante que foram na viagem, todos morreram. Vocês já sabem o que eles estavam aprontando, né? Caíram numa cilada lá e todo foi metralhado. Todos eles. No outro dia ele chegou lá na igreja lá
pastor, eu vim te agradecer. Porque do nada eu não fui nessa viagem. Me tiraram, parece que teve uma coisa que me tirou de dentro do carro e falou para mim não ir. Eu falei assim, foi Jesus que tirou você de lá. Aleluia! E ele falou assim, mais um ponto para mim servir esse Deus. Mais um ponto. E já faz mais de 6 anos que aconteceu isso, irmãos. Hoje, esse jovem já é um pastor, né? Aleluia! Um pastor, pregador da palavra de Deus. Então, para você ver, irmãos, como Deus ele quer tirar, ele vai fazer algo, mas precisa de pessoas que estão orando, pessoas que estão buscando, pessoas que estão intercedendo. Se você tem pessoas que estão parado, continue intercedendo. Vem na igreja, coloque o teu joelho no chão, fala assim, Jesus, eu quero aquela pessoa da igreja, eu não quero que ela fique lá. E você começa a lutar por aquela pessoa, e um dia você vai ver a pessoa dentro da igreja. Quantas pessoas aqui, irmãos, que já que eram viciados, quantas pessoas hoje no nosso meio, irmãos, que já faziam as coisas erradas e hoje estão aqui louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus! Então o sol, irmãos, ele vem, mas se nós lutarmos, vamos conseguir. Esse tipo de sol que vem para o coração humano, né, irmãos, ele vem para testar. Ele testa o nosso coração para ver até onde nós vamos aguentar. Você sabe que as provas, irmãos, ela vem para ver aonde nós vamos aguentar, porque Deus ele sabe o quanto que nós aguentamos. Amém? Nós não sabemos. Nós sabemos de nós, irmãos, até que este momento do presente. Daqui para frente nós não sabemos. Nós não sabemos se nós aguentamos prova. Tem pessoas que falam assim, não, pode vir a prova que vir eu aguento. Né, irmãos? Não é bem assim, né? Às vezes você fala assim, não, porque prova eu aguento. Nem toda prova, irmãos, nós estamos preparados para aguentar. Amém? Aleluia, Jesus. Eu me lembro em 2017, irmãos, em março de 2017, uma senhora estava pregando no altar, eu estava sentado atrás, e ela pegou pregando, ela olhou para mim assim e falou assim, olha, está havendo uma luta para você que você nunca teve essa luta na vida. E eu pensei assim, como pastor, eu falei assim, o pastor ele vive cheio de luta, né, irmãos? Luta para cá, luta para lá. Você acha que não tem luta que eu já não passei? E fiquei na minha, né, irmãos? Quando foi no finalzinho de 2017, irmãos, eu descobri que eu estava com câncer do intestino. Essa foi a luta pior que eu tive. Em 2017, dia 24 de janeiro, eu peguei ali, irmãos, um laudo ali, dizendo ali que estava canceroso e estava avançado o câncer. E naquele dia, irmãos, eu pensei assim comigo, agora chegou o momento de eu exercitar minha fé. Porque pelo médico eu estou morto, né? Mas agora vai ser o momento de eu entrar com a minha fé. Agora vai ser o momento que nós vamos trabalhar junto. Amém? E o importante tem pessoas que estão do nosso lado, né, irmãos? Meu filho olhou e falou assim, pai, estamos juntos nisso. Eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, olha, estamos juntos nisso aí. Nós não vamos te abandonar não, pode ficar tranquilo. Aquilo ali nos ajudou, né, irmãos? Porque a gente, quando você é só uma pessoa que está cometida pelo câncer, ela sabe como que é uma palavra chamada câncer. Amém? Só aquela pessoa ela vai entender isso daí. E naquele momento ali, irmãos, foi passando dias e o médico já falou assim, temos que correr já para fazer a cirurgia, porque se você chegar a fechar o intestino, você morre. Amém? E começamos a correr, irmãos, foi correndo, quando foi dia 16 de fevereiro, eu estava indo para a cirurgia. Dia 16 de fevereiro de 2018, eu estava indo para a cirurgia. E naquela cirurgia ali, irmãos, ainda comentei com a minha esposa, falei assim, se for para Deus colocar eu para deixar aquela bolsa que Deus comia, eu quero que ele me tire, eu não quero usar essa bolsa aí, né? Não quero usar essa bolsa. E a cirurgia foi 4 horas e meia de cirurgia, irmãos. Quando eu acordei com a minha esposa tentando me acordar, e eu olhei para ela assim e falei para ela, essa é a primeira coisa que eu falei para ela assim. E a cirurgia foi um sucesso? Foi um sucesso.
E a bolsa, você está com uma bolsa. Irmãos, aquilo ali também caiu o chão. Porque quem sabe que uma bolsa, usar uma bolsa para os bonitos, irmãos, é triste. Você é uma coisa muito ruim. Quem já viu falar disso aí, irmão, dessa bolsa aqui? Amém? Essa bolsa eu não recomendo para ninguém. Por isso que se você tem problema de intestino, faça, vai e vê se está tudo bem. Porque tem pessoas que colocam e você não mais, né, irmãos, tem mais jeito. Amém? Então nós observamos que Deus ele tem um plano na nossa vida. Ele tem algo para fazer. Amém? Então a gente não sabe a luta que nós vamos passar. E a partir daquele dia, irmãos, veio uma pessoa para indicar, para nos treinar como usar aquela bolsa. Veja bem o ponto, né, irmãos? Para nos ensinar como a minha vida mudou completamente, né, irmãos? Eu era aquela pessoa que gostava de fazer de tudo, que estava sempre lutando. Naquele momento a minha vida parou, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: eu não posso parar porque, né, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né, irmãos? E naquele momento ali a minha vida parou. Amém? Parou. Eu já olhava para mim assim mesmo, irmãos. Tinha um catéter que ele ficava aqui, que ia até o coração, né? E aquela bolsa, eu já tudo no corpo danificado, a imunidade abaixou, minha boca estourou tudo, né? Porque a imunidade abaixou, era muito baixa. E a imunidade de menos de 20, irmãos, ela começa a estourar a pessoa, né? E eu comecei, né, a entender que eu estava morrendo. E quando foi na terceira quimioterapia, irmãos, eu falei para Deus: Deus, o Senhor me tira porque eu não aguento mais. Mas Deus, ele tem plano na nossa vida, ele prova até no último, né, irmãos? Aquela noite, eu falei assim: eu acho que eu vou morrer essa noite. A minha esposa olhou assim e perguntou para mim: eu vou para a igreja, eu posso ir? Eu falei assim: estou medicado, está tudo bem, pode ir para a igreja. E naquela noite, irmãos, eu não sei por que eu estou contando isso, não era meu plano de contar, mas naquela noite, ela foi para a igreja, Deus me provou ali duramente. De repente, irmãos, eu lembrei de um rapaz. Esse rapaz, ele falou para mim assim: Elias, você toma cuidado que quando dá um enjoo em você, esse enjoo é a ânsia da morte. Eu lembrei daquilo, irmãos, não é que aquele enjoo veio, olha que coisa maligna. Aquele enjoo veio, e veio de uma maneira, irmãos, tão rápida, que era tão rápida que você não tem tempo de sair do lugar. É uma coisa, o enjoo da quimioterapia é um enjoo muito, é uma coisa tremenda. E aquilo ali veio, e de repente a febre subiu lá em cima, e a coisa foi ficando estreita ali, irmãos. E eu pensei assim: vou morrer. Mas passou aquilo ali. Minha esposa chegou, quando ela mediu a febre, assim, falou assim: você está queimando, né? E começou, e foi medicamento, me dando medicamento, e naquilo ali que veio, aonde estourou tudo, né, irmãos? Ficou muito feio. Muitas pessoas olhavam e falavam assim: coitado do Elias, né? Esse já era, né? Mas eu nunca perdi a fé, irmãos, nunca perdi a fé. De repente você está aqui hoje, você está num solo diferente, você fala assim para Deus: Deus, eu estou desanimado, eu estou doente, mas eu quero falar para você: não perca a fé, continue se movimentando, continue falando para Deus: ainda eu estou respirando e vou continuar respirando em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não é o câncer que vai nos matar, não, irmãos. O câncer, você vai lutar pelo câncer, você vai falar assim: não, câncer, você não vai ter domínio na minha vida, e ele não vai ter domínio. Amém? E foi se passando, irmãos, eu lembro que na terceira quimioterapia, irmãos, o meu filho já não pôde mais ir, estava 14 quilômetros da minha casa até lá onde eu ia. E ele não falou assim: pai, eu não posso ir mais, porque eu estou trabalhando. Eu falei assim: não, eu vou sozinho, minha esposa queria ir. Eu falei assim: mas que adianta, ela vai junto, mas não dirige, né, irmãos? Mas você vai dar na mesma, você vai só ficar se desgastando. Eu vou assim mesmo. Irmãos, eu saía daqui, ia até o hotel, porque quando eu ia, era tranquilo, né?
Mas para voltar eu ficava o dia inteiro na clínica e eles me injetavam um produto que era colocado uma bolsa, aquela bolsa aí dentro do catéter, e aquilo ali, nós era 3 dias jogando remédio dentro de mim. E então, quando eu estava na clínica, eu ficava completamente morto dentro daquela clínica, recebendo aqueles remédios. Quando ia dando o horário de eu vir embora, eu olhava no relógio, né, era 4h30 que eu saí de lá. Quando dava 3 horas, eu ia melhorando. E a enfermeira falava assim: mas o senhor está ficando bom, o senhor vai embora? Eu vou embora, o senhor está sozinho? Estou sozinho. Montava no carro, a irmãzinha parar aqui no boqueirão. Quando chegava em casa, que eu entrava dentro de casa, a minha esposa falava assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: já estou morto de novo. Voltava tudo aquilo ali, irmãos. Eu achava que Deus me dava um tempo só daqueles 40 minutos que eu tinha para vir até casa e voltava tudo de novo. Então foi uma prova muito grande. Hoje, irmãos, eu olho e falo assim: Deus, muito obrigado pela prova que o Senhor me deu, porque eu sei que eu passei e agora eu sei valorizar. Amém? Glória a Deus. Deus está te dando uma prova, continua pedindo ao Senhor para que o Senhor venha te mostrar na onde que está errando, e o Senhor vai acertando, e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Amém, igreja? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, esse solo é o solo onde que a gente vai bater e vai pisar, mas você vai deixar esse solo para lá. Vamos para o terceiro solo, o solo cercado de espinho. Amém? Olha só, o solo cercado de espinho representa o coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Você está com o seu coração preocupado, você está lutando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você de repente está se entrando num estresse tremendo, você fala assim: não, para mim já não tem mais jeito, as coisas estão difíceis, e aquele estresse, você não para, e você vê que você tem que parar, mas você continua falando assim: não, eu preciso continuar, mas Deus ele vai falar assim: uma hora eu vou te parar, porque você precisa parar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um tio, hoje já é falecido esse tio, irmãos. E quando eu era jovem ainda, ele chegou e falou assim para mim assim: Elias, o médico me deu 15 dias de atestado. 15 dias de atestado. Só que eu não posso parar. Eu vou continuar trabalhando. Não vou mostrar nem na empresa. Ele era motorista de ônibus, fazia essa linha do Paigô de Souza. E pegou e foi embora. No segundo dia que ele estava fazendo a linha, irmãos, ele caiu em cima do volante. E dali ele ficou, parece que 17 dias no UTI. E quando ele voltou paralítico de um lado. Nunca mais ele. Um dia ele falou assim: se eu tivesse ouvido o médico parado aos 15 dias, talvez eu não estaria assim. Então o corpo ele está dizendo, ele está falando: olha, você precisa parar, você precisa fazer isso, né? Como ele dava sinal para mim, dava sinal. Você pode falar assim: ah, pastor, você não teve sinal nenhum? Tive sinal, mas só que eu ignorava os sinais. Amém? Muitas vezes nós ignoramos os sinais, mas nós temos que pedir a Deus para Deus nos dar sabedoria. Amém, irmãos? Então, coração preocupado, coração sufocado, né, irmãos? Precisamos tirar tudo isso aí, esvaziar o nosso coração, esvaziar aquilo que está incomodando. Joga no lixo, joga na lixeira. Amém? Joga na caçamba. Fala assim: olha, eu quero jogar tudo isso na caçamba. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, mas como é que eu consigo me ligar tudo isso aí? Se você começar a orar, você consegue aliviar. Se você fazer caminhada, você consegue se aliviar. Se você fazer exercício com aquele objetivo, você vai livrando dessa estresse, você vai tirando isso aí, né? E você vai vendo que você vai se livrando, né, irmãos? Hoje tem pessoas que muitos falam assim: ah, mas não precisa esse negócio de exercício, né, irmãos? Quando eu comecei a fazer exercício, eu sempre fui de caminhada, né? Eu sempre fui caminhada, né? E um dia eu estava caminhando na rua, eu encontrei um crente, né, irmãos? O crente olhou para mim assim: ô pastor, mas agora está nessa também de caminhar? Você está caminhando, por quê? Não pode caminhar mais? Não, eu sei,
coisa do mundo. Eu falei assim, rapaz do céu, onde que está isso? Onde que está escrito isso aí que é coisa do mundo? Você exercitar seu corpo, você caminhar, você não poder caminhar, né, irmãos? E ele falou assim, não, está virado mesmo, esses crentes aí não tem jeito, né? Olhou para mim e falou assim, que tipo de crente que é aquele ali, né, irmãos? Mas tem gente que é assim, né, irmãos? Ele se preocupa com tudo, ele se incomoda com tudo, né? Ele se preocupa com você, ele quer dirigir sua vida, né, irmãos? Tem que correr desse crente, suma desse crente, fala assim, olha, vai se preocupar com a vida de outro, mas aqui não, amém? Glória a Deus. Eu sou assim, irmãos, uma pessoa assim que eu dou atenção para todo mundo, mas quando a pessoa vem com coisinha assim, eu já vou desviando. Eu não aguento pessoas assim que vêm encontrar o chico de outro, que vem, né, irmãos, que vem ali. Eu não consigo aguentar isso daí, eu já saio fora, né, irmãos? O solo fértil, para nós encerrarmos, amém? O solo fértil representa o coração preparado, sensível à palavra de Deus. Amém? Quando você prega, você vai ver que aquela pessoa ela começa a comer aquilo ali, ela começa a ingerir aquilo ali, a pessoa está interessada em aprender, a pessoa ela quer fazer com que ela venha a se libertar, a pessoa ela quer fazer com que ela venha comer aquilo ali, porque ela fala assim, não, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero ser igual àquela pessoa. Amém? Ontem eu ouvi uma palavra de um pastor, né, irmãos? Eu não sabia que ele tinha tanta admiração por mim. Porque eu conversei com ele poucas vezes. E ele olhou para mim assim e falou assim, pastor, eu te admiro desde quando você veio lá no Jardim Paranaense, você pregava lá no Jardim Paranaense. Você veio que consigo cercado. Ele congrega aqui, né, irmãos? Veio que consigo cercado. E você continua a mesma coisa, você não mudou nada, e eu cada vez eu te admiro. Eu fiquei olhando, falei assim, mas tem certeza? Nós estamos nem conversando, mas você é meu pastor preferido. Assim, Jesus amado. Falei assim, vou ter que levar esse pastor a almoçar em casa. Glória a Deus. Né? O que será que ele está querendo? E ele comentando ali, né, irmãos, eu fiquei feliz, porque muitas vezes é bom você ouvir isso aí, né, irmãos? E a gente não sabe, né, como é que está o solo fértil, né, irmãos? A gente sabe o solo rochoso, né? A gente consegue ver mais fácil, né? O solo caminho cheio de pedras, esse tipo de coisa, aparece mais rápido. Mas as coisas boas para a gente é mais difícil, é ou não é, irmãos? Uma pessoa que chega e dá um elogio, uma pessoa que fala para você, olha, você tem feito isso, você é uma pessoa bacana, você, olha, né? É difícil isso aí. A pessoa chega e fala isso aí para uma outra pessoa, né, irmãos? Mas quando ela chega e fala, é porque aquilo ali é verdadeiro, né? Eu vi naquele pastor uma coisa verdadeira, amém? Por quê? Porque se ele quisesse, ele vivia falando, mas não, não estava vivendo falando dele, ele falou naquele momento, e ele falou aquilo ali, eu vi que era de coração dele. Isso é importante, irmãos, para nós também, amém? Os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Hoje eu vou ser pessoas que têm qualidade, né, irmãos? Amém? Eu sempre consegui trabalhar com obreiros, com pessoas, né, irmãos, porque eu sempre procurei ver a qualidade da pessoa. Eu não fico procurando o erro da pessoa, eu sempre procuro ver a qualidade. Amém? Por isso que nós temos obreiros bons, né? Porque se Jesus fosse ver os erros de Pedro, né, irmãos? Ele não ficava com Pedrão, né? Jesus olhou e falou assim, eu estou vendo a qualidade do Pedro, né? Então se ele olhou para Pedro e falou assim, não importa o que esse camarada é, eu estou vendo a qualidade dele. Então quando você começa a olhar para as pessoas e você começa a ver as qualidades da pessoa, você vai ver quantas coisas boas que tem. Né? Quantas pessoas, as pessoas têm, as coisas que ela tem. Talvez um casal não vai bem dentro da casa, irmão, porque ele só vê o erro do outro. Não é assim, irmãos? Quando você é um casal dentro da casa, começa a ver as qualidades, vai marcando.
Sexta-feira você vai trazer para mim aqui as qualidades. Estou brincando, irmãos. Tem que vai vir gente que vai vir com caderninho cheio. Ele vai falar assim, ó, a minha esposa, essa qualidade, não é para mim, irmão, né? O meu esposo assim, assim, assim. Amém? Estava olhando até para minha esposa dele, né? Fazer as qualidades da pastor Elias aí, né? Glória a Deus. Mas uma vez eu falei para vocês, né, nas crianças, eu tinha que dar uma nota, né? E eu estava preocupado na nota que ela ia me dar, né? E ela deu acima de 90, né? 90 está muito bom, não tá? Uma nota com esposa, 90 é bom, né, irmão Barbalho? Né? Você já perguntou para sua esposa quanto que ela dá de nota para o senhor? 10? Bom. Então tá bom mesmo, hein? Eu tenho que ensinar para nós ver como é que funciona. Glória a Deus. Mas, hoje você vai perguntar para sua esposa assim, qual é a nota que você me dá para mim? Amém? Daí você vai, daí o esposo vai perguntar também, né, irmãos? Qual é que é a nota? E vocês falam assim, não, só quero saber daqui uma semana, você vai passar uma semana avaliando e você vai ver a nota, né, irmãos? Então assim, irmãos, é os obreiros da casa de Deus. Nós precisamos ver as qualidades, nós precisamos ver isso nas pessoas. O que muito erra hoje, irmãos, porque as pessoas só viram o defeito, e o defeito ele fala mais alto, amém? Às vezes a pessoa, ele mata aquela pessoa dentro da casa e qualquer coisa, né, irmãos? Mas não vê a qualidade, não vê aquilo que a pessoa faz, não começa a ver de hoje em diante as qualidades que a pessoa faz, amém? E você vai ver que você vai trabalhar com qualquer pessoa. Se você é um empresário, comece a olhar seu funcionário, qual a qualidade que ele tem, amém? E invista naquilo ali que ele tem, invista naquilo ali, e você vai ver que você é um administrador, você vai ver que a tua empresa vai ser administrada diferente. Eu sempre fui, né, irmãos? Eu trabalhei 33 anos no Correio e sempre eu fui chefe, né, irmãos? E eu sempre vi qualidade nas pessoas, né? As pessoas gostavam de trabalhar comigo porque ela chegava derrotada e falava assim, olha, você está derrotado, você tem as qualidades, você vai ter que arrumar isso. E a pessoa ia arrumando aquilo ali, quando via, ela estava um profissional, amém? Então quem vai levantar obreiros novos, quem vai levantar profissional vai ser você a partir de hoje. Mas assim, eu vou levantar pessoas para me ajudar. Glória a Deus. Dentro da minha casa, vou ver as qualidades. E você vai ver que as qualidades, né, irmãos, vai se melhorar. Na verdade, você olha para o teu filho e você fala assim, mas esse meu filho é um vagabundo, não faz nada, né, irmãos? Essa é minha filha, isso. Não, começa a olhar para o teu filho e começa a ver as qualidades no teu filho. E começa a trabalhar em cima daquilo ali. E você vai ver que a vida vai mudar. Quem quer mudança de vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo, a vida vai mudar. A vida vai mudar. Aleluia, Jesus. Então vamos fazer essa oferta, né, Deus? Pega a sua oferta agora.